Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisiona e bora comentar os últimos episódios e também a reunião aí do Casamento às Cegas México. Roda a vinheta aí, produção. Bom, como nesses últimos episódios a gente não teve aí grandes surpresas, né? Já que tava na cara que apenas o Fernando e a Karen iriam se casar, e de surpresa mesmo, né? A gente só teve aí a Fernanda e a Francesca surtando nos últimos episódios, mas em compensação também, né? A gente teve aí uma reunião maravilhosa, porque eles não ficaram enchendo linguiça, passando um resumo aí de cada casal e sim mostrando vídeos que fazem sentido na hora que eles estavam conversando, né? Tipo um VAR. E já foram logo fazendo as perguntas que a gente queria ouvir. E eu também achei o sistema para revelar os casais aí que estavam juntos ou não, com eles indo até o centro do palco e a luz verde ou vermelha acendendo, maravilhosa. E vamos combinar, né, que foi 1000 vezes melhor do que a reunião da versão brasileira, com as mulheres quebrando, né, os quadros ali com as fotos dos casais. Apesar que eu achei ruim eles revelarem logo de cara, né, o status do relacionamento da Karen e do Fernando, o único casal que tinha dito sim no altar, né? Na minha opinião, também eles poderiam ter guardado esse resultado pro fim da reunião pra criar, né, aquele suspense ali que a gente gosta, né? E a ideia de convidar o Pablo Chagra e a Cíntia Urias, que são dois influencers e apresentadores aí, foi uma ótima ideia, né? Meio que tirou ali a responsabilidade do Omar Chaparro e da Lucy Chaparro, né, que são os apresentadores oficiais, que são bem fraquinhos também, né? Já que eu sinto que em algumas reuniões dos realities, os apresentadores não fazem aquelas perguntas, né? Não cutucam os participantes, porque parece que eles têm medo, né, de se comprometer, de queimar o filme, e o Pablo e a Cíntia fizeram ali as perguntas que a gente queria sem nenhum tipo de medo. Assim como também, né, eu achei zero surpresa da Karen e o Fernando ainda estarem juntos. O climão mesmo ficou ali entre a Karen e a Iraís, querendo mostrar ali quem tava certa, após aquela cena do churrasco, né? E praticamente a reunião toda foi a Iraís tendo que se explicar por conta de todo mundo ter interpretado aí, né, as palavras dela de maneira errada. A Karen diz que a Iraís não foi verdadeira sobre o que realmente tinha acontecido ali com o Fernando, e a Iraís diz que houve, né, uma confusão ali nas palavras dela, diz que ela não agiu com má intenções e ainda culpou o Fernando, dizendo que ele pode ter dito aí alguma coisa pra deixar, né, a Karen chateada. Mas, gente, claramente também, né, a Iraís ali se faz um pouquinho de sonsa, porque ela dá os presentes e aí fala, vamos preencher esse livro com a nossa história, e ela vem dizer que nunca pediu pra que eles continuassem juntos. Mas ficou ali nas entrelinhas, né? A Karen exagerou no dia do churrasco, sim, mas também, né, não dá ali a Iraís se fazendo de sonsa, como também na história da Rocio, né? E a Rocio chorando na reunião e fazendo aquela cena, ai, de pobre coitada, ai, por favor, né? A Televisa tá perdendo uma grande atriz. Eu achei que ela deu uma exagerada demais nessa situação por um simples comentário, assim, sem tanta importância. Se a Iraís tivesse falado algo dela, ela sim poderia ter feito aquela cena ali pra se defender, mas eu achei ela bem dramática e sem necessidade nenhuma, viu? Ainda também teve a confissão fortíssima, né, importante da Iraís, contando sobre a rejeição que ela teve em relação ao Renan, que se deu ali num primeiro momento, né, por ele ter traços semelhantes a um homem que teria abusado dela e que também usava, né, piercings e pulseiras, igual ela contou, e ela não tinha falado disso, né, publicamente até então. Ela tinha só conversado isso com o Renan e acabou, né, pedindo desculpas também no privado e agora publicamente. Falando neles, a Iraís e o Renan, né, até tentaram se relacionar após o programa, mas por conta da distância, né, os dois acabaram terminando. A gente também viu o Chema e a Silvia fugirem do casamento nos últimos episódios, e segundo a Silvia, eles queriam mostrar para as pessoas que eles dois queriam seguir juntos de maneira diferente. O casal tentou ter um relacionamento após as gravações do Casamento às Cegas México, mas também, né, não foi para frente. O Chema até diz que eles eram um casal mais apaixonado do experimento, mas segundo a Silvia, ela foi deixada de lado porque o Chema sempre tinha aí assuntos importantes para resolver, mas não especificar
falaram, né, se era assuntos na vida profissional, se era assuntos na vida pessoal, e ele aproveitou também para se desculpar, né, por conta das palavras dele no aniversário da Silvia, e diz que ele era um cara sem filtro e que não pensou muito nas palavras quando disse algumas coisas que não gostava na Silvia, né? E dava pra ver também que o Chema não tava afim de relacionamento, né? Os dois agora são bons amigos. O Chema diz que tá solteiro, ele diz que a intenção dele nesse ano é ter tempo pra filha dele, né? Ele quer se manter solteiro nesse ano. E eu amei o Pablo já emendando, né? E perguntando se essa é a intenção dele, né? Porque ele foi pra um reality de namoro, então. E ele veio ali com a desculpa dizendo que queria crescer como pessoa e saber se o programa era real. Diz também que queria saber se ele é uma pessoa que leva mais em conta o físico de uma outra pessoa. E claramente, né? O Chema leva em conta o físico. E eu também amei, né? Ele chamando ali as cenas com os outros participantes falando sobre o Chema e também a Silvia. E eles conseguiram colocar ali os pingos nos is, né? Eles também chamaram de volta aí a Leti e o Saul. E a Leti diz que ainda tá usando o anel de noivado, já que, segundo ela, tá tentando ressignificar toda essa história. Segundo a Leti, a participação nesse experimento mudou a vida dela de várias formas. Eu, se fosse ela, já teria jogado esse anel fora, né? Pra não ficar relembrando aí disso tudo que ela passou, né? Toda vez que ela olhar aí pra mão. Teve também o Saul pedindo desculpas, né? Publicamente pra Leti. E ela hablando e dizendo que o Saul é quem virou toda essa história aí contra ela e deixou ela como culpada do fim desse relacionamento. Por esse relacionamento não dar certo, né? Ele se fez de vítima, né? Sendo que foi ele que não respeitou os limites dela, que ela tinha imposto, né? Desde quando eles estavam aí se falando nas cabines. E por isso, né? Ela diz que aí ficou difícil desenvolver um amor por ele. E ele se gabando, né? Pro Gerardo, dizendo que ela provocava ele, sendo que ela só queria o espaço dela e que ela tinha sido clara também, né? Com os limites. É babado, né? Não vê aí que você tem culpa e simplesmente jogar a culpa no seu parceiro, né? Na sua parceira. Outros casais que pareciam promissores, mas que acabaram, né? Como o Willy e a Francesca, com a diferença cultural ali no quesito dinheiro. A Francesca pensando que o homem tem que ser o provedor da casa, e já o Willy acreditando que o casal pode ser aí, né? O provedor junto. E esse pensamento diferente é por conta, claro, né? Da criação aí com as respectivas famílias. A Francesca tenta alfinetar o Willy, dizendo que ela era privilegiada, e olha, me deu uma preguiça, assim, do comportamento dela, né, querendo se achar por conta disso, tratando ele, assim, com muito desdém, né, e claro que também não há um certo ou errado, né, nessa história, são pontos de vistas diferentes, e cada casal vai ter que pensar ali, né, no momento que estão vivendo, pra chegarem num denominador comum, né, nesse quesito aí, e também o Willy e a Francesca, com ela aí devolvendo o colar que tinha ganhado dele, ele não querendo aceitar de volta o presente, e ela também não querendo ficar com esse presente. Eu não entendi porque só quase um ano aí depois é que a Francesca resolveu devolver esse colar pro Willy diante as câmeras ali, né, pra ficar registrado. Sei lá, né, parecia, porque ela não devolveu antes? Ficou parecendo ali que ela só queria fazer cena e sair por cima, né, e querer aparecer e colocar todo mundo contra o Willy, né. Eu tive essa impressão, assim. E ainda também teve o Gerardo e a Fernanda, né, se encontrando pela primeira vez após as gravações, já que depois que eles terminaram, nunca mais eles se falaram. E antes do encontro, teve também o Gerardo dando um beijão na Mafer, e eu já pensei, tão namorando, né? E eu achei assim a Mafer maravilhosa, porque ela assumiu, né, que deu em cima do Gerardo mesmo, que gosta de uma atenção, que era uma vaca, né, como a Francesca acabou chamando ela, e não se fez de sonsa, né, ou também tratou ninguém com desdém, como outras participantes fizeram nessa reunião, né? Apesar que a gente também não viu ela dando em cima, assim, do Gerardo, pelo menos nessa festa lá da Silvia. Se rolou isso mesmo, não mostraram, né? O Gerardo e a Mafê acabaram saindo juntos, né, após as gravações, já que se viram no velório do Eric Rodrigues, participante do Casamento às Cegas México, que acabou falecendo por conta de um acidente de moto na noite da despedida de solteiro dos casais, e foi até homenageado aí, né, no final do episódio 10. Falando da Fernanda e da Francesca, eu acho que na reunião elas quiseram, assim, jogar a culpa totalmente nos parceiros, no caso o Gerardo e também o Willy, pra que eles parecessem, assim, né, ruins. E amigas, não funcionou, né? Só ficou
assim nítido o quanto as duas são tóxicas. Como a gente viu, né, a Fernanda querendo controlar aí toda a vida do Gerardo nos episódios, né, do Casamento às Cegas, do México, chegando até a cobrir as câmeras e destruindo os objetos do apartamento durante o surto dela aí nos últimos episódios. E aí, depois do episódio do reencontro ir ao ar, a Fernanda acusou o editor do reality de manipular a edição para deixar ela como vilã, e ainda dando a entender que os dois, o Gerardo e esse editor, seriam um casal. Segundo o irmão do Gerardo, ele contou no Twitter que a Fernanda supostamente teria também jogado as roupas do Gerardo pela janela, cortado algumas roupas dele, e ainda também teriam recebido ameaças da parte da Fernanda contra a família do Gerardo. Babado, hein? Pelo que parece, né, esse fim aí do Gerardo e da Fernanda continua rendendo, e se render mais, se rolar mais fofocas, eu venho contar aqui nos próximos vídeos. E nenhum dos apresentadores também, né, falou ou questionou essas atitudes da Fernanda, né, nos últimos episódios, com ela surtando, tapando lá as câmeras, e quiseram apenas explorar mais a história da conexão do Gerardo com a Mafer. E aí, dos pontos negativos dessa reunião, os apresentadores passaram pano, né, para as duas, para Francesca e para Fernanda, que junto aí, né, com o Saul, são os três vilões, né, desse Casamento às Cegas México. Eles fingiram que a Fernanda não tava no começo, para depois, no final, ela aparecer no palco ali e tal. E eles também mandaram os ex-casais se sentarem lado a lado. Eu achei, assim, bem desconfortável, né? Pra que isso? E também não perguntaram para os participantes, né, o atual status de cada um. Quem tá solteiro, quem tá namorando, já que a gente só teve aí, né, um casal que acabou saindo casado dessa temporada, né? No mais, eu achei, assim, essa reunião maravilhosa, né? Como eu disse, gostei muito da Cíntia e do Pablo ali fazendo as perguntas, porque, né, a Lucy e o Omar não quiseram se comprometer assim tanto, né? E não questionaram tanto também, né, os participantes, e fica, né, de exemplo aí para outras reuniões do Casamento às Cegas, colocar a gente que pergunta mesmo, porque a gente quer saber, né, o que rolou de fato ali durante a temporada, não é mesmo? E como eu disse, né, se rolar mais fofocas aí sobre o elenco do Casamento às Cegas México, é claro, né, que eu vou trazer aí em outros vídeos. E você, curtiu essa reunião do Casamento às Cegas México? Bora fofocar aqui nos comentários desse vídeo, o que você achou, o que mais, assim, te chocou, o que faltou nessa reunião. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e até lá. Tchau!